Viagem na CBN, com Edson Rui. Edson, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Rádio CBN. Então, Edson, a dúvida da Renata é a seguinte, e ela está até pedindo alguma orientação nossa, porque ela passou por uma situação complicada numa viagem anterior. Ela disse que tinha um sonho de viajar com a família, e um destino que ela escolheu há alguns anos, eles acabaram tendo o reembolso porque a viagem foi suspensa. E aí a discussão dela é sobre conflitos, tá? Sim. E aí a pergunta dela é a seguinte, queria ir em janeiro para Egito ou Dubai? Não definiu ainda. Quais são as chances de eu passar pela essa mesma situação? Como é o nome da nossa ouvinte, Fernanda? Renata. Renata, olha, a sua dúvida é mais comum do que a gente possa imaginar. Então, assim, a boa notícia é que tanto o Egito quanto o Dubai estão recebendo turistas, assim, bem normal, sem nenhum problema de segurança. Dubai é um dos destinos mais seguros do mundo, baixíssimo índice de criminalidade e não tem reflexo nenhum com as guerras na região. O Egito também mantém as suas áreas assim de turismo e vamos aí colocar o Cairo, Luxor, Assuã, que são as rotas do Cruzeiro do Nilo, Hurghada e Sharm el-Sheikh, que aí já é a região do Mar Vermelho. Eles também mantêm todas essas regiões mantidas sobre um forte esquema assim, de segurança. E os conflitos da região também não estão bem distantes dessas áreas. Hoje a gente está falando de conflito, basicamente, o que a gente tem na região é Gaza. Gaza e Iêmen, que de vez em quando solta alguma coisa para lá. Então, os dois estão bem distantes, completamente distantes e fora desse eixo. Uhum. Então, a minha sugestão para você, faça um bom seguro de viagem e se jogue, porque nenhum dos dois tem problema. O Egito não fechou em hora alguma desde que tivemos o início do problema em Gaza e já tem aí 2 anos. E Dubai, idem, nenhum problema. Entendido. Agora aqui, me disseram que o Egito não é um lugar fácil para turista, principalmente se a turista for mulher. E aí eu estou pensando aqui na Renata. Pois é, olha só, Fernanda, o Egito, e eu já comercializei pacotes, eu posso assim afirmar com tranquilidade, é um país muçulmano. Mas dos países muçulmanos, ele é um país mais light, ele não tem muita rigidez, não. Agora, cuidados devem ser tomados. Então, primeiro, eu não recomendo ir sozinho. A gente teve um fato com o Egito há um tempo atrás, de um brasileiro, a gente teve um problema há alguns anos atrás. Então, assim, primeiro, viajar de preferência com um pacote, em que você vai ter um guia falando o seu idioma e cuidando de você. É óbvio que em todos os países muçulmanos, as mulheres elas andam um pouco mais cobertas. Apesar de que, volto a falar, no Egito é mais light, não temos grandes problemas com isso. Mas é natural que os homens prestem atenção mais nas mulheres, principalmente os estrangeiros, porque o nosso tipo de investimento é um pouco mais ousado, enfim. Para que você se sinta muito segura, super protegida, recomendo estar adquirindo um pacote em que você vai ter um guia à sua disposição e que vai cuidar de você, vai cuidar em todos os sentidos. Cuidar para que você não tenha muita gente, por exemplo, no Egito tem toda parada turística, tem muitos vendedores ambulantes, mercado. Então, o guia vai estar sempre junto com você, cuidando, zelando, protegendo, te dando informações super importantes para você evitar algumas áreas em que você possa ter, eventualmente, alguma possibilidade de ter algum olhar mais indiscreto. Mas, de um modo geral, os dois destinos, tanto o Egito quanto o Dubai, são 100% seguros, inclusive nessa questão. Entendido. Seria assim, a Renata, eu acho que a Renata participou de um quadro nosso há alguns anos em que ela falou de não ir a Israel. Acho que a viagem dela era para Israel, se eu não me engano, né? Israel, Fernanda, é um destino que realmente está sujeito a isso. Quem compra uma viagem para Israel
desde que eu me entendo por gente, vai. E Israel é um país que é seguro, tá? É bom relatar isso, é super seguro para o turista, mas tem esses episódios, e esses episódios aí de ataques, em que o aeroporto fecha, e aí sim, esse é o problema. Porque hoje, o que está acontecendo? Gaza, praticamente, a gente ouve falar esporadicamente. O conflito ainda existe, os israelenses estão lá, mas o grande problema são as companhias aéreas, e a grande maioria de companhias que a gente tem voando do Brasil para lá é via Europa e via Dubai também. Talvez aí essa dobradinha Dubai com o Egito ou Dubai com Israel. Mas mesmo no pior cenário que a gente teve de aeroporto fechado há algum tempo atrás, inclusive quando teve aqueles ataques do Irã, enfim, que Israel bombardeou o Irã e por aí afora, Dubai não cancelou, não interrompeu os voos que ligam de Dubai para Tel Aviv e Tel Aviv para Dubai. Pararam nos dias de pico, em que o próprio governo fechou o aeroporto, mas seguiu funcionando e está funcionando até hoje. As companhias europeias, elas são mais cuidadosas, algumas não retornaram ainda, a grande maioria já retomou e o aeroporto segue funcionando e operando normalmente. Então, o grande problema de Israel é aeroporto abrir e fechar. E aí, realmente, as pessoas não conseguem chegar, não conseguem sair, e aí fica um pouco mais complicado, mas hoje está funcionando. Se for voltar para Israel, é um destino que ela tem que tomar cuidado, porque pode abrir e fechar, e aí tem que cancelar. Mas o Egito e Dubai, volto a dizer, super tranquilo. Se ela for em janeiro, a temperatura é maravilhosa. Não sei qual a data, se ela colocou data pra gente aí de quando ela quer ir, para Dubai e para o Egito, mas não sei se ela informou a data, Fernando. Janeiro. Ah, então. Janeiro, Fernando, é perfeito. Nós temos temperatura aí em Dubai que vai de 20 a 27 graus e no Egito vai estar a mesma temperatura. Para mim é um mês perfeito de ir. Eles consideram inclusive temporada alta. Então é um período que você consegue visitar todos os atrativos, fazer tudo com uma maneira bem mais tranquila no quesito temperatura. Porque no verão, a temperatura nesses dois lugares chegam a 48, 49 graus, fácil. Esse é um período que, de dezembro até março, os europeus vão muito, os americanos vão muito, porque eles não têm não suportam o calor tanto quanto a gente. Mas esse período que ela está querendo ir é perfeito. E se eu fosse ela, eu combinava os dois destinos, Egito e Dubai. Aproveita, faz uma parada em Dubai e conhece um pouquinho de Dubai. Mas pode ir para o Egito sim, sem problema nenhum. Recomenda fazer um programa de Cairo combinando com cruzeiro pelo Rio Nilo e aproveitando, dando uma esticadinha também, se quiser, ao Mar Vermelho. E uma parada em Dubai para poder ver lá o Burj Khalifa, ir lá na Jumeirah, e o maior shopping do mundo que fica no Dubai Mall. Enfim, é o maior shopping do mundo? Maior shopping do mundo, Fernanda. Nossa, imagina que paraíso de compra. Fernanda, e eles têm o maior shopping do mundo e tem mais 4 shoppings gigantescos. É muito engraçado. Você fala, é o shopping menor. O shopping menor é monstruoso. Tem um shopping lá que tem uma pista de esqui dentro, Fernanda. A pista de esqui que você vai lá, você troca de roupa, você tem um teleférico para te levar até o topo para esquiar. Isso é um shopping pequeno, tá? Ai, então, que legal. Dubai sendo Dubai do jeito que eles sabem fazer. Mas tem muita coisa para fazer. O destino é um destino muito legal. Você tem a parte antiga, você tem um safari no deserto que você pode fazer, tem essa parte muito nova, tem muitos museus, muito mesmo. E completa com o Egito, porque você vai combinar o antigo, que o Egito aí tem excelência para isso, né? Pirâmides, tem um novo museu nacional da civilização egípcia, que reúne a maior quantidade de artefatos egípcios do mundo, e ele está ali construído debaixo da pirâmide, assim, ao lado, né? Muito bacana. Então você tem toda essa parte da civilização egípcia, a navegação pelo Rio Nilo, que é o cruzeiro, vai poder visitar Abu Simbel, que também é patrimônio da humanidade, e vai contrastar com a modernidade de Dubai. Então, assim, é uma viagem perfeita para mim.
essa combinação dos dois destinos. Pois é, né? Enfim, dá para fazer os dois. A Renata está nos ouvindo, viu, atentamente as suas dicas e orientações, né, Patrícia? E ela está dizendo que ela sobreviveu à Turquia sozinha e ela vai agora com os pais. Então, ela já tem aí, ela tá com um grupo praticamente. Vai com os pais, então, Renata, vá com um pacote organizado, você vai ficar muito mais protegido, muito mais cuidado, principalmente na parte aí do Egito. Porque tem muita coisa. Eu falo sempre o seguinte, quando a gente vai para o Egito, a gente leva uma surra de história. E tem muita coisa para ver e aproveitar. Então, para otimizar, inclusive, o seu tempo lá, a recomendação é de que você esteja realmente com um guia, com tudo certinho. Por exemplo, o visto, que a gente tem necessidade do visto egípcio, ele é feito normalmente quando você está com um pacote, eles providenciam tudo. Quando você chega no aeroporto, eles já estão te esperando com o seu visto prontinho, vão te caminhar a passagem pela imigração com mais facilidade. Tem toda uma série de facilidades quando você está coberta por um cuidado aí de um agente local, né? E aí fica muito mais fácil para você. O Leonardo estava aqui, olha, se queixando que você não tinha falado das pirâmides ainda, mas falou há poucos instantes, né? Tem muita coisa. Olha, tem pirâmides, são as tradicionais, né? As 3 maiores, mas tem um outro passeio que é a antiga capital do Egito, Mênfis. E aí esse passeio é feito junto com Saqqara, que é onde a gente aprende como é que os egípcios começaram a criar as pirâmides, porque lá você tem as pirâmides escalonadas, que é um projeto inicial das pirâmides que a gente vê lá no Vale de Gizé, que estão aí as 3 maiores, que são maravilhosas. Mas tem muita coisa, sempre tem uma coisa nova a se descobrir. Então aí você tem, além de tudo isso, depois você vai para o Vale dos Reis, quando você faz o cruzeiro pelo Nilo, você chega no Vale dos Reis, aí tem várias tumbas de vários faraós, você vai poder entrar, visitar, você tem palácios, tem possibilidade de fazer um passeio de balão sobre o Vale dos Reis. E olha, uma dica, hein? O Egito está muito, 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 muito barato, pessoal. E aí, mesmo? Por quê? O Egito, ele tem uma economia que o turismo representa um naco muito importante, um pedaço muito importante no produto interno bruto. Então, o turismo é uma base importante da economia egípcia. E claro que eles sofreram com a dúvida da Renata é super pertinente, porque as pessoas misturam toda a região e têm medo de ir, apesar do destino nunca ter fechado. Então, como diminuiu o afluxo de turista, então reduziu aí o número de pessoas, as tarifas caíram muito, muito, muito mesmo. Então está em super promoção, vale a pena aproveitar porque já está voltando à normalidade. Então os voos hoje já voltaram à normalidade, os fretamentos que tem das empresas europeias para o Egito já voltaram à normalidade. Então já o turismo volta ao mesmo patamar anterior e aí os preços voltam a nível anterior. Mas hoje está em promoção. Vale a pena, é um destino que vale a pena e vale a pena ficar. Aí vale a pena fazer uma análise, tá? Porque você tem hotéis de 4 e 5 estrelas. A diferença de preço é quase nenhuma. Existe, mas é muito pequena. Então vale a pena você ficar num 5 estrelas. E depois, se quiser ainda, tem aí os 5 luxo. Mas você pode ficar num 5 estrelas porque você vai ficar melhor acomodado e o preço está valendo a pena. Vou fechando aqui com as últimas sugestões, né, Paty? Quais são? A Alessandra está perguntando se possível vocês poderiam falar, você, Edson, de dicas e de um roteiro para a Chapada Diamantina, porque ela pretende ir com a família lá no próximo ano. Vamos incluir no roteiro, né? Vamos incluir. Chapada Diamantina é um super destino. Acho que a gente já falou sobre ela em um programa nosso aí, mas a gente volta a falar. É um programa bem legal e vale a pena todo mundo conhecer. E tem o Giovanni aqui conosco, mais político aí nessa história, dizendo que ele não viajaria para os países onde mulher não tem direito a voto. Pois é, mas no Egito tem direito a voto, viu? Tá no Egito, tá votando. Lá em Dubai que não tem voto mesmo, porque lá é o emir e ponto, acabou. Vai para filho. Mas no Egito tem sim.
E é bem interessante porque, inclusive, a Renata, eu aconselho ela um dia ir a um shopping dos modernos, porque tem um shopping tradicional, Kama Khalil, que é um antigo, mas um shopping moderno para você ver como é que é a sociedade egípcia. Então ela vai ver as mulheres todas vestidas sem problema nenhum, a grande maioria vão estar vestidos ocidentalmente, o jeito de ser. Então tem essa pegada no Egito de modernidade. Por receber um contingente imenso de turistas, faz com que a sociedade, obviamente, vá caminhando para uma abertura maior. Uma informação de como o turismo influencia. A Arábia Saudita, que é um destino super fechado, religioso, fechadíssimo, estão investindo trilhões de dólares em turismo. Anunciou que para o próximo ano vai liberar o consumo de bebidas alcoólicas em algumas regiões. Isso era impensável até pouco tempo atrás. E a Alessandra, que pediu a dica para a Chapada Diamantina, Fernanda, está aqui brincando. Me leva com você, Renata. Aproveita e vai, viu? É isso, Edson. Muito obrigada pelas suas dicas. E aí a Renata, né, que nos sugeriu aí um passeio pelo Egito e por Dubai. Até quinta.